A percepção de que a Europa estava dando uma guinada mais para a direita se confirmou nas eleições para o Parlamento Europeu. Segundo projeções do próprio Parlamento Europeu, o grande vencedor foi o Partido Popular Europeu, que cresceu, ficou com 185 cadeiras. E ele lidera uma coligação heterogênea de centro com grupos socialistas, democratas e ambientalistas. O Partido Verde encolheu para 52 cadeiras e abriu espaço para o aumento da extrema-direita, que conseguiu, então, 131 cadeiras. O resultado caiu como uma bomba em alguns países do continente, como a França, Alemanha, Áustria e Espanha. O partido de extrema-direita, Reunião Nacional, teve uma expressiva votação na França e obteve o dobro dos votos da Aliança Liberal, lançada pelo presidente Emmanuel Macron. Emmanuel Macron disse que não poderia agir como se nada tivesse acontecido e afirmou ainda que o avanço de grupos nacionalistas não é bom para a França nem para a União Europeia. Diante do resultado que você acabou de ouvir, foi o presidente francês, Emmanuel Macron, dissolvendo o parlamento do país e convocando eleições legislativas antecipadas no dia 30 de junho. Em um forte discurso, Macron disse que o avanço da extrema-direita é o empobrecimento dos franceses e o emborrecimento do país. Vale lembrar que a França é um país presidencialista, ou seja, não há um primeiro-ministro. Portanto, as intenções do RN, que é o partido de extrema-direita na França, em assumir o poder, só será possível em 2027, quando ocorrerá a eleição majoritária no país. Mas ele poderia ter de compartilhar o poder com outro espectro político, uma coabitação que ocorreu apenas 2 vezes entre conservadores e socialistas desde 1958. Estamos prontos para estar no poder se o povo francês nos apoiar nas eleições legislativas adiante. Estamos prontos para virar o país de ponta cabeça, para defender os interesses do povo francês, acabar com a imigração em massa, para fazer o poder de compra dos franceses uma prioridade, prontos para reindustrializar o país. Estamos prontos para revirar o país, para trazer a França de volta à vida. Essa que você acabou de ouvir é Marine Le Pen, líder do Reunião Nacional e que se fortalece para ser a nova presidente da França em 2027. Na Alemanha, a maior economia da União Europeia, o Partido Social Democrata do primeiro-ministro Olaf Scholz obteve o pior resultado de sua história e ficou em 3º lugar, atrás da direita e da extrema-direita. A Aliança Conservadora, CDU-CSU, ficou em 1º lugar, seguido do partido de extrema-direita AfD. A legenda foi acusada de compartilhar ideias neonazistas. No início deste ano, o eurodeputado Maximilian Krah disse que nem todos os integrantes da SS nazista eram criminosos. A ultradireita está ficando cada vez mais forte na Alemanha. E o Serviço de Inteligência Interno alemão alerta que o partido AfD está se tornando mais e mais radical. Com políticas anti-refugiados, anti-LGBTQ e anti-governo, o partido Alternativa para a Alemanha nunca teve tão bem nas pesquisas de intenção de voto. A AfD acusa seus opositores, no caso os partidos que estão no governo, de terem traído a Alemanha. A Alemanha é o país com o maior número de eurodeputados, com 96, seguido pela França com 81, a Itália com 76 e a Espanha com 61. Então, contra os extremos. Together with others, we will build a bastion against the extremes from the left and from the right. We will stop them. This is for sure. Apesar do avanço da extrema-direita, os resultados provisórios divulgados pelo Parlamento Europeu sugerem que a soma da direita mais moderada, dos social-democratas e dos centristas liberais continuará sendo majoritária. Mas o que isso pode impactar para o Brasil? A União Europeia é o 2º maior parceiro comercial do Brasil, ficando atrás somente da China. Se políticas protecionistas ganharem força com o avanço da ultradireita, as exportações brasileiras e os investimentos europeus no Brasil
podem ser prejudicados. Afinal, quanto ao avanço da extrema-direita em países importantes da União Europeia é preocupante para o mundo? Qual é o principal recado que as eleições europeias trazem para as lideranças do bloco? Sobre estes temas, vamos conversar com Roberto Ibel, professor de Relações Internacionais da ESPM. Olá, professor, seja bem-vindo por aqui. Olá, Emanuel, sempre um prazer estar aqui conversando com vocês. Professor, o que chama a atenção desse resultado, vou colocar como prévio, mas já quase definitivo, é o impacto desse resultado para a política doméstica de alguns países do bloco. Nesse caso, começar te perguntando especificamente sobre isso, é a França que sai mais desestabilizada desse processo eleitoral? Certamente, Manuel. Acho que a grande surpresa, né, não pelo resultado da gente ter um avanço dos partidos de extrema-direita, ou também chamados de partidos ultra-radicais, mas pela resposta que o próprio presidente Emmanuel Macron deu, né, neste momento de diluir, né, dissolver o parlamento francês e convocar eleições já para agora o final do mês, praticamente daqui 2 semanas e meia, 3 semanas, a gente vai ter o primeiro turno, numa tentativa que eu vejo muito arriscada de tentar ter uma resposta da população, né, que vota na centro-esquerda, na centro-direita, a fim de conter um avanço da extrema-direita, mas eu acho que é uma medida muito arriscada. Então, acho que isso é o que mais surpreende nesse momento, a resposta muito rápida, né? Porque Macron poderia ter esperado, por exemplo, as próximas eleições legislativas em tempos normais, daqui 2, 3 anos, e ver como é que o cenário andaria. Eu estive recentemente, cerca de 1 semana atrás, em Paris e também em Estrasburgo, no próprio Parlamento Europeu, e percebi muito claro isso, um certo descontentamento da população francesa, das camadas mais diferentes possíveis, né, entre acadêmicos, intelectuais, trabalhadores da área de serviços, enfim, descontentamento muito grande com as autoridades, tanto francesas, mas principalmente europeias. O sentimento geral que eu percebi é um certo descolamento que existe entre os governantes, as instituições representativas, tanto a Assembleia Nacional Francesa como o Parlamento Europeu, da realidade da população. Então, eu acho que isso é o que acaba explicando estes resultados, como você bem colocou, ainda prévios, mas que já indicam uma mudança bem interessante, digamos assim, do Parlamento Europeu a partir de agora. O impacto para o Olaf Scholz na Alemanha também foi significativo, professor? Foi muito significativo, porque Olaf Scholz já foi eleito, né, 3 anos atrás, no seu partido, que é o social-democrata, com uma certa fragilidade. Ele teve uma dificuldade de formar uma coalizão para substituir o então governo de Angela Merkel, que era da democracia cristã alemã, né, mais de centro-direita. Olaf Scholz, naquele momento, já teve dificuldades. E agora, se a gente pega os resultados preliminares da Alemanha, a gente vê uma certa manutenção da democracia cristã, que, por sinal, é o partido da atual chefe da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, né? Provavelmente será reconduzida ao cargo, mas o que eu destaco é principalmente um crescimento inédito da Alternative für Deutschland, que é a alternativa para a Alemanha, o partido de extrema-direita, que é um indicativo de que a extrema-direita alemã ela não está enfraquecida, e, pelo contrário, ela ganha cada vez mais adesão, não apenas no leste alemão, né, onde ela tem grande força, mas já também se encaminha para outras regiões da Alemanha, próximas a grandes centros financeiros, centros urbanos, como Frankfurt, Hamburgo, Berlim, enfim. Então, a extrema-direita alemã, ela dá esse recado muito claro para Olaf Scholz, dizendo o seguinte: olha, nas próximas eleições, dificilmente Olaf Scholz conseguirá, e o seu partido conseguirão, talvez uma maioria no parlamento alemão, o Bundestag. Existe uma unidade entre essas coalizões de extrema-direita dos diferentes países, uma agenda comum, ou há muita fragmentação, professor? É uma boa pergunta, Emanuel. Há uma certa sinergia, eu diria, entre agendas, né? Os temas principais são a questão das migrações, né? São agendas anti-imigração, são agendas que questionam, inclusive, o próprio processo de integração europeia, né, seus impactos econômicos, mas não há uma certa, digamos assim, unidade política. Por exemplo, se a gente pega o Rassemblement National, né, que é o partido
da Marine Le Pen na França e o partido Fratelli d'Italia na Itália, né, da Giorgia Meloni, atual primeira-ministra italiana, a gente vê alguns pontos de divergência, também de convergência, mas não se enxerga uma construção de uma unidade dentro do Parlamento Europeu. Isso ficou muito claro quando estive no Parlamento Europeu semana passada, conversando com professores, com acadêmicos, eles que, embora se tenha essa sinergia de agendas, cada um quer o seu próprio protagonismo, né? Esse talvez é o grande entrave no Parlamento Europeu, porque você tem partidos nacionais, tem partidos supranacionais, que embora tenham agendas semelhantes, cada um quer o seu protagonismo. Então, eu lembro que um colega francês comentou que provavelmente, né, Marine Le Pen e Giorgia Meloni poderão entrar agora em zona de atrito, embora tenham agendas parecidas, a fim de que uma vai querer mais destaque que a outra dentro do Parlamento Europeu. E esse crescimento da extrema-direita faz com que os partidos de direita acabam, de alguma maneira, absorvendo algumas das pautas dos mais radicais, professor? Olha, eu traçaria, com dadas as ressalvas, Emanuel, uma certa, não diria semelhança, mas um paralelo com o que nós tivemos aqui no Brasil nas últimas eleições, né, em que a gente teve ali uma dicotomia muito grande, uma extrema-direita representada na agenda do ex-presidente Jair Bolsonaro e uma agenda mais progressista, de centro, vamos lá, né, do presidente Lula, e na qual os partidos tradicionais de direita, né, como o PSDB, o próprio MDB em certa medida, não conseguiram cooptar aquelas agendas dos dois lados. O mesmo a gente enxerga na Europa, né? Por exemplo, no caso da França, né, os republicanos que apoiam Macron, os liberais na França, enfim, sempre ficaram, que eles chamam, em cima do muro, né, em bom português, e não conseguiam adotar plenamente agendas da extrema-direita, mas não conseguiam ser tão flexíveis para adotar uma agenda mais progressista. E aí perderam votos. Se a gente for olhar, né, o cômputo dos votos em toda a União Europeia, mas principalmente na França, principalmente na Alemanha e na Itália, esses partidos tradicionais de direita perderam assentos. Não é que os partidos de esquerda tenham perdido também, não tenham perdido, também perderam, mas proporcionalmente a direita perdeu muitos assentos para uma extrema-direita. Eu cito de novo o caso da França, mas também a gente pode pegar o caso da própria Alemanha, um dos partidos tradicionais de direita mais conhecidos da Alemanha, que é o Freie Demokratische Partei, que é o Partido Livre Democrático, era um partido muito tradicional, já teve primeiros ministros 15, 20 anos atrás, e ficou, se não me engano, acho que agora, nos últimos dados, com 5 assentos, 4 ou 5 assentos. E era uma das forças políticas de direita mais tradicionais da Alemanha. Apesar de gerar preocupação, professor, o avanço, a gente pode dizer que o avanço da extrema-direita foi limitado, a fotografia geral ainda demonstra que o Parlamento Europeu é centrista na sua ocupação de cadeiras? Com certeza. Acho que é bom pontuar isso até para quem está ouvindo aqui a entrevista. A extrema-direita, sim, teve grandes avanços, conquistou muitos assentos, mas não será a maior força política do Parlamento Europeu. O que tudo indica é que será uma coalizão de centro-direita. E aí alguns pequenos partidos também de centro-esquerda provavelmente vão reconduzir Ursula von der Leyen como a chefe da Comissão Europeia. Então a democracia cristã alemã ainda também tem grande força, os liberais franceses ainda têm muita força, os partidos conservadores em Portugal, na Espanha, na Polônia, mantêm também essa força política, e é o que vão reconduzir esse governo de centro-direita, ou essa característica de centro-direita no Parlamento Europeu, com alguns retoques, digamos assim, mais progressistas, que é o que a gente viu até agora, mas enfrentará uma oposição maior da extrema-direita. Então, talvez nas próximas eleições parlamentares, mantido o cenário atual, talvez a gente tenha ainda um avanço maior da extrema-direita. E destaco mais uma vez, tudo indica que Marine Le Pen será a próxima presidente da França, se continuar esse cenário que a gente observa hoje. E a despeito do crescimento da extrema-direita, essa nova configuração do Parlamento Europeu deve promover um maior investimento em defesa diante da guerra, do que ocorre na Ucrânia e com as ameaças do Putin? Sabe que esse é um ponto interessante, Manuel. A gente tende a imaginar que talvez a extrema-direita, os ultra-radicais, como são chamados, apoiariam uma resposta, né, mais
beligerante, digamos assim, com relação à Rússia. Mas esse é um daqueles pontos de divergência que eu comentei no começo, né? Se a gente pega, por exemplo, declarações de Marine Le Pen, Giorgia Meloni e outros nomes ultra-radicais na Europa, a gente vai ver que alguns são mais pró-Rússia e outros são anti-Rússia, né? Então, eu acredito que o tema Rússia, ele deva entrar sim nas discussões, até era um dos temas centrais de campanha, mas numa tentativa de ver, não entrar na guerra ao lado da Ucrânia contra a Rússia, mas daqui a pouco encontrar alternativas para continuar negociando com a Rússia e talvez um afastamento natural da guerra, né? Porque se sabe já hoje na União Europeia que os custos dessa guerra serão compartilhados, serão solidários aos próprios europeus que já estão numa situação econômica muito complexa. Quer dizer, do ponto de vista, pode ser que o orçamento faça com que eles se tornem mais nacionalistas, né, professor? Exatamente. Né? E que não queiram um envolvimento em conflitos internacionais na porta de casa, sobretudo com a Rússia. Para a gente fechar, professor, como é que o senhor observa com essas eleições as relações aqui com o Brasil e Mercosul podem ter impactos? Bom, eu acho que se alguém ainda tinha alguma expectativa, Emanuel, de alguma aprovação daquele acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia, eu acho que essas expectativas elas acabaram, elas morreram neste final de semana. Conversando também com vários colegas na semana passada, tanto de uma vertente mais progressista, mais pró-integração, mais pró-cooperação internacional, né? Todos em uníssono são contra esse acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Eu acho que também não há um cenário para este acordo avançar, inclusive aqui entre os países do Mercosul, né? Considerando ali o governo Milei na Argentina, o próprio governo Lula no Brasil, com outras questões mais delicadas que o acordo do Mercosul e da União Europeia. Então eu acho que ele vai acabar sendo engavetado ou entrando em stand-by, porque certamente não é prioridade em nenhum dos dois lados do Atlântico neste momento. Muito bem, ouvimos aqui Roberto Ibel, professor de Relações Internacionais da ESPM, mais uma vez participando aqui com a gente no podcast. Obrigado, viu, professor? Um grande abraço para você. Obrigado, Emanuel. Fico sempre à disposição. Um grande abraço. Estadão Notícias. E este foi o Estadão Notícias de hoje, terça-feira, dia 11 de junho de 2024. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. E o nosso e-mail é podcast@estadão.com. Um abraço para você e até mais.